Olha, o Elivaldo Barbosa ouviu hoje, vamos falar de política partidária, ouviu hoje o deputado federal Júlio César. Por quê? Porque nós tivemos aqui na sexta-feira declarações de lideranças políticas falando a respeito de uma aproximação, não formal, mas um diálogo, uma coisa amistosa entre integrantes do Progressistas e integrantes do grupo político ligado a Rafael Fonteles. Então, são oposição, né? Um faz oposição ao outro, mas existe um desenho de uma espécie, Elivaldo Barbosa, de como é que chama aqueles pactos que se fazem para não haver confrontação? Acordo de cavalheiros? Acordo de cavalheiros, pode-se dizer. Enfim. Elivaldo Barbosa, isso gerou desconforto no PSD. Pactos de uma boa vizinhança, né? A gente tem ouvido nos últimos dias essa perspectiva desse encontro do governador Rafael Fonteles com a bancada do MDB. Ouvimos até o senador Marcelo Castro falando desse encontro, o líder do MDB na Assembleia, deputado João Matos, confirmando esse encontro e, mais que isso, essa reunião ampliada, não é só MDB, mas já é a aliança cruzada, MDB e PSD, com presença de Júlio César Lima. Mas não ouvimos ninguém raiz do PSD. Foi o que fizemos hoje pela manhã, Joelson, entrevistando o deputado federal Júlio César Lima, que é o presidente estadual do PSD e muito interessado nessa integração MDB-PSD, não só no nível proporcional, ou seja, das chapas para deputado federal e estadual, mas também no campo majoritário, que possa integrar MDB e PSD nas indicações das duas vagas da chapa governista para o Senado Federal no próximo ano. Vamos ouvir o que ele disse. Nós já pedimos essa reunião com o governador. Ele ainda não está totalmente definido horário, local. Nós aguardamos com muitas expectativas e vamos ver, porque cargo majoritário é diferente do proporcional. O majoritário, como o próprio nome diz, é o maior, é quem tem mais. E o governo tem dois nomes concorrendo à chapa junto com ele. A chapa de senador, sou eu e o senador Marcelo, que pleiteia a renovação do seu mandato como senador. Deve ser uma reunião muito importante, oportuna, para mostrar àqueles do MDB e do PSD a importância que nós teremos no processo eleitoral, principalmente na eleição dos membros que depende da maioria do povo do Piauí. O senhor disse sobre articulações que envolvem progressistas, com o senador Ciro Nogueira, que busca tirar proveito da base governista em relação à eleição para o Senado. MDB, o PSD, tem espaço para um segundo voto beneficiando progressistas? Isso são as ações que nós vamos levar para o governo, né? Nós respeitamos a reivindicação, o pleito, o desejo daqueles que queiram concorrer na democracia, tem que respeitar, mas na democracia vence quem tem mais. Então, por isso que chama cargo majoritário. Elivaldo Barbosa, vamos lá. Júlio César fala que os candidatos ao Senado são ele, Júlio César, e Marcelo Castro. Seriam os candidatos ao Senado do grupo encabeçado por Rafael Fonteles em 2026. Ele foi bem convicto em relação a isso, convicto. Né? Para ele é uma coisa... Também achei, concordo com você. Resolvida. Quando ele fala, parece coisa resolvida. É resolvido, concordo com você. A mesma leitura que eu faço, Gelson. Resolvido. E ele está preocupado porque ele teme que o segundo voto, ou um dos dois votos, né, para essa chapa, não seja para ele ou para Marcelo Castro, seja para Ciro Nogueira, que nem faz parte desse grupo político. É isso aí o resumo, né, Levaldo? Perfeitamente, baseado, exatamente inclusive, isso. numa declaração de Florentino Neto, deputado federal, do PT, que disse que não seria problema se houvesse votos para Ciro Nogueira. Ele quer amarrar e evitar que isso aconteça. Defesa aberta, inclusive, esse entendimento, essa aproximação de Ciro Nogueira na base governista, ou com o segundo voto, ou até como primeiro. E outro detalhe, Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, já reuniu aqui em Teresina, ao receber prefeitos, como sempre faz quando chega aqui, prefeitos do MDB, do PSD
e também do PT. Vários prefeitos do PT já anunciaram adesão, já estão engajados na pré-campanha de reeleição de Ciro Nogueira. Então, isso incomoda, sobretudo o PSD. Quer resolver, Joelson e Lívia, essa situação de uma vez por todas. Se é essa a chapa, primeiro ponto, se for essa a chapa, que também não tem assim, uma plena certeza, mas se for essa a chapa, que seja ela na cabeça até a base. Ou seja, que a base governista, no interior principalmente, acompanhe os dois nomes. Sem essa história de segundo nome. Eu voto em um e o segundo eu estou liberado, eu voto em outro e o segundo eu estou liberado. Aí bagunça a situação. Esse foi o que eu pude tirar da interpretação desse encontro na ótica do PSD, ou do presidente do PSD, o deputado Júlio César Lima. E aí, vai ser uma tarefa difícil, viu, Lívia? Porque, inclusive, existe uma cultura, né, de política, acho que no Brasil, de não fazer esse vínculo. Não é obrigatório o vínculo. Então não. Pode votar. Exato. E aí, se você aperta muito, é capaz de você perder o seu. Olha, você tem que... Não, peraí, vou apoiar você, calma. Né? Então, vai ser um desafio e tanto, né, para a Júlio César. E também existem 2 pontos que eu queria pontuar, Joelson, que o primeiro é essa fala que você trouxe a respeito dessa fidelidade na hora do voto, dessa dobradinha que seria muito relevante para a chapa proporcional com a chapa majoritária. E qual é o problema? Repetir o que aconteceu em 2024, em que a chapa proporcional, os vereadores, eles tiveram toda essa estrutura, esse apoio em todo o estado, de uma base ou de outra, e na hora de fazer a pedida do voto, na hora de fazer essa campanha eleitoral, fizeram a campanha eleitoral individual. Muitos dos casos que aconteceu foi uma busca por uma sobrevivência política, a parte de partido, a parte de lideranças que o apoiavam, a parte de uma estrutura política que estava auxiliando naquela campanha eleitoral. Então, foi uma sobrevivência política. E corre o risco de acontecer a mesma coisa na chapa proporcional para deputados federais e estaduais. Tanto é que nós vemos essa fluidez, digamos assim, de nomes que são filiados a um partido, mas que buscam um apoio ou que fazem uma boa relação com outros partidos. Então, corre o risco de haver uma busca por sobrevivência a parte de uma dobradinha, de uma integração da estrutura política. E o outro ponto é como que o partido, como que a base governista vai se distribuir em relação a isso, porque o Partido dos Trabalhadores reivindica essa candidatura ao Senado mais do que essa chapa pura que estaria sendo conversada com o governador Rafael Fonteles. Então, qual é a prioridade? É trazer um afago a essa base política em Brasília para o presidente Lula no Senado ou fazer um fortalecimento dessa estrutura aqui no Piauí? Vai ser ponderado esses dois lados. Além disso, Lívia, eu concordo plenamente com esse ponto de vista, ou seja, esse fator federal nessas definições também, é por isso que não está plenamente resolvida, Joelson. E há outro detalhe que dificulta mais ainda esse entendimento, é que o progressista só terá um candidato ao Senado, só um, poderia ter 2, né? Mas só terá um, o senador Ciro Nogueira. E os progressistas vão votar em quem no segundo voto? Por isso eu conversei hoje com um prefeito de um município importante, assim, grande, densamente povoado, densidade eleitoral lá em cima, que me disse o seguinte: olha, eu já recebi um convite para conversar com o Júlio César, mas eu tenho outro aqui para conversar com o Marcelo Castro. E ele terá 2 votos e votará nos 2 candidatos. Esse município é do sul ou do norte? Aqui... Brincadeira, Elivaldo, tô brincando. Começa com que letra? Começa com que... É do norte, mas aí vamos ficar só aqui mesmo. Vamos ficar só nisso, né, Elivaldo Barbosa?